Olá, companheiras e companheiros, eu sou Débora Nunes, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, e esse é o programa semanal de análise de conjuntura do MST. No programa dessa semana, vamos ter como temas o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, trazendo aí um panorama geral das atividades realizadas em todo o Brasil neste 1º de maio. Além das ações ocorridas, também traremos a situação da classe trabalhadora, as condições de vida do nosso povo, a questão do desemprego, a fome e tudo que envolve esse momento da vida do povo em meio à pandemia do Covid-19. E como tudo isso impacta principalmente na vida das mulheres. Traremos também aí a situação dos movimentos populares na Colômbia, com toda a ofensiva do governo da Colômbia contra o povo colombiano e também a resistência, a luta e os enfrentamentos que vem ocorrendo na Colômbia. E, por fim, traremos aí a denúncia desse governo genocida contra aqueles que lutam, aqueles que denunciam, aqueles que fazem resistência no Brasil, trazendo a nossa solidariedade à APIB e à companheira Sônia Guajajara. No último sábado, 1º de maio, ocorreram ações simbólicas e de solidariedade por todo o Brasil, reafirmando o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras como um dia de luta, de protesto e reivindicação. Além da demonstração concreta da solidariedade para com o povo brasileiro, sobretudo os que estão em situação de maior vulnerabilidade social e sanitária e também sofrendo com toda a ofensiva do governo Bolsonaro contra os direitos, as políticas e programas públicos e o total descaso do governo genocida. O Movimento Sem Terra convocou toda a sua militância, que realizou diversas atividades de solidariedade, com a doação de alimentos dos acampamentos e assentamentos da reforma agrária, em forma de cestas agroecológicas e quentinhas com refeições para milhares de pessoas. Estas atividades estavam em sintonia com ações de agitação simbólica que anunciou que queremos vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. E seguindo os protocolos de cuidados e enfrentamentos ao Covid, a militância social do MST, dos movimentos populares e entidades sindicais denunciaram a política de morte do governo Bolsonaro, inimigo do povo brasileiro, reivindicando vacina em massa urgente para toda a população. Além da denúncia do governo, as ações pautaram o Fora Bolsonaro, como forma de salvarmos o Brasil do crescente aprofundamento da crise sanitária e da fome, que a cada dia aumenta e atinge mais e mais famílias em todo o nosso país. Assim, um dia que não tem o que celebrar, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras tem piorado. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, durante o último ano de pandemia, houve uma redução de 8,8% nas horas trabalhadas, o que representa a perca de 255 milhões de empregos de tempo integral ao redor do mundo, 4 vezes mais do que em 2019. No Brasil, a situação não é diferente. Entramos em 2021 com uma taxa de desemprego de 14,2%, cerca de 14 milhões de desempregados e desempregadas, segundo os dados do IBGE. São mais de 34 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, tentando sobreviver, fazendo bicos, são as diaristas, os ambulantes. A classe trabalhadora tem sido afetada pela pandemia, quando da condição de informal, mas em especial pela ofensiva do governo Bolsonaro, que segue numa crescente retirada de direitos, precarizando as condições de trabalho e destruindo o que resta de conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras em nosso país. Em abril, o presidente Bolsonaro editou uma nova medida provisória que autorizou a suspensão dos contratos de trabalhos por até 4 meses. Além disso tudo, também traz na medida provisória a possibilidade de diminuição dos salários em até 70%. Isso repetindo o que
realizou em 2020, né, com uma medida provisória muito semelhante, que naquele momento, né, possibilitou que 1,5 milhões de pessoas tivessem seus salários reduzidos e que aproximadamente 10 milhões de contratos fossem suspensos, colocando os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil numa situação ainda mais de precariedade, de insegurança e de instabilidade frente à pandemia. Essa situação ela é agravada se tivermos um olhar sobre as questões de gênero. Hoje, são mais de 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis por cuidar dos filhos e garantir o sustento da família, segundo os dados do IBGE. Que neste momento, né, são ainda mais afetadas com a sobrecarga do desemprego, com a tripla jornada de trabalho e a ausência de um Estado e governo que tenham um olhar diferenciado sobre essa situação, né, na promoção, na discussão e na proposição de políticas públicas para que as mulheres possam ter as mínimas condições de enfrentar essa situação de crise que o povo brasileiro está vivenciando. E por falar em necessidade de radicalidade na defesa do povo, nós estamos acompanhando a situação dos nossos irmãos latino-americanos na Colômbia, onde organizações e movimentos populares iniciaram, em 28 de abril, a Parada Nacional por Tempo Indeterminado, contra o modelo neoliberal que tem sido implementado no país há décadas. Então, o povo colombiano, né, foi às ruas, né, e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, camponeses e camponesas, indígenas colombianos e colombianas, né, foram às ruas para denunciar a violência, né, do governo frente à pandemia e também as políticas de morte do governo Ivan Duque. E em resposta, né, o governo assassino de Ivan Duque colocou o exército, né, para reprimir, né, o povo, os manifestantes, promovendo um verdadeiro massacre. E já são mais de 21 assassinados, são quase 1.000 casos de violência policial, né? Já se aproxima a 1.000 também o número de detenções arbitrárias, além do desaparecimento de lideranças, né? Além de casos, né, de vítimas de violência sexual contra manifestantes. O nosso movimento também tem denunciado essa situação do povo e das organizações colombianas, né, e a polícia genocida do governo de Ivan Duque contra o povo colombiano, que se transformou em uma situação humanitária dramática. Só esse ano já foram assassinadas por motivos políticos, contrários, quem denuncia, quem se opõe ao governo neoliberal de Ivan Duque, 57 lideranças populares e defensores dos direitos humanos. Foram cometidos 33 massacres contra diferentes comunidades e 23 assinantes de acordos de paz também foram assassinados. E então, né, nós denunciamos isso, né, é a reprodução de governos conservadores, com governos que efetivamente não têm compromisso com o povo. E nesse sentido é que o nosso movimento se solidariza com o povo colombiano, né, na certeza de que o paro nacional na Colômbia é necessário para que avance, né, na conquista, na garantia de direitos para o povo, né? Viva o paro nacional, abaixo Duque, né? Fora esse mau governo. E exigimos que se parem, né, imediatamente todos os assassinatos contra os manifestantes, que se liberte as pessoas, né, os presos políticos do paro nacional, né, e que de fato se faça justiça, né, pelos mortos e desaparecidos do governo genocida de Ivan Duque. Toda a nossa solidariedade, né, aos nossos irmãos colombianos, né, na construção aí da pátria grande, da resistência do povo. E nesse sentido, né, de denúncia, de repúdio, né, assim como na Colômbia, nós também trazemos o nosso repúdio ao governo genocida do Brasil, Jair Bolsonaro, pelas mais de 414 mil mortes, né, de brasileiros e brasileiras aí causados pelo Covid-19, né, e toda a sua política de morte, fome, miséria e perseguição. Ao tempo que também, né, nos solidarizamos com a APIB,
a articulação dos povos indígenas do Brasil, né, e com a companheira Sônia Guajajara, né, importante liderança indígena do nosso país, que foi convocada aí pela Polícia Federal a pedido da FUNAI, né, para prestar esclarecimentos, né, por estar, né, na sua militância denunciando, né, as violações que os povos indígenas no Brasil têm sofrido em meio à pandemia. Então, é o mesmo governo, né, que persegue, né, o governo que busca calar aqueles que não se calam, aqueles que se levantam, né, em defesa do povo e contra todas essas arbitrariedades. Então, nos solidarizamos com a companheira Sônia Guajajara, com a PIB, e denunciamos, né, que esse é mais um ato que demonstra aí o caráter ditatorial e de abuso do governo, né, que se alia à milícia, né, que permite que o povo continue morrendo e que não cumpre efetivamente o seu papel. E nesse sentido seguimos, né, seguimos aí, né, reivindicando vacina no braço para todos e todas, comida no prato, auxílio emergencial de R$ 600 já, e fora Bolsonaro.